Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Segunda-feira, dia 12 de julho de 2021, 15ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura está no livro do Êxodo, capítulo 1, versículos de 8 ao 14 e 22. Naqueles dias surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse a seu povo: Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo, e em caso de guerra se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos, e foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda a espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial número 123. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse a nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. O Evangelho está em Mateus, capítulo 10, versículos de 34 ao capítulo 11, versículo 1. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como exército em ordem de batalha? Esta é Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Uma abençoada segunda-feira e excelente semana, meu irmão e minha irmã. A paz de Cristo e o amor de Maria. Um forte abraço.